Bom dia, queridos alunos que estão online. Essa nossa aula de hoje corresponde à aula que foi dada ontem presencialmente para os alunos. Lá eu resolvi questões do livro. Aqui eu vou resolver questões semelhantes às que estão no livro, tá? Então fica um assunto correspondente, tá certo? Então, dando continuidade à nossa questão de relações ecológicas, eu vou resolver hoje aqui com vocês 4 questões, tá certo? Aqui da internet. A gente vai discutir um pouquinho sobre elas. São questões interessantes, são curtas, são práticas, porém possuem um conteúdo bem legal, até para a gente fixar o conhecimento, revisar e assim, e dando início à conclusão desse assunto, para a gente começar a biologia da gravidez, tá bom? Então, a questão 1 diz assim: observe atentamente as relações ecológicas citadas a seguir e marque a alternativa que indica corretamente um exemplo de relação intraespecífica. Ou seja, das 5 alternativas, são 5 relações ecológicas diferentes, tá? Ele quer aquela que mostra onde tem uma relação entre indivíduos da mesma espécie. Relação ecológica dentro de uma população, tá bom? Então, a letra A diz assim: predação de um inseto por um louva-a-Deus. Ambos são artrópodes, porém o louva-a-Deus é um inseto, e esse aqui ele não deixou claro qual seria o inseto. Então, a gente subentende que aqui é uma espécie diferente do louva-a-Deus, tá bom? Letra B de bola, simbiose dos líquens. Líquens é uma estrutura de associação entre dois indivíduos de espécies diferentes, tá? Que seria uma alga e um fungo, certo? O líquen são aquelas manchinhas que a gente encontra nos troncos das árvores, em regiões úmidas, sombreadas, em florestas, em regiões com pouca poluição. Tá? Então, se eu raspar aquela região da árvore e colocar no microscópio, eu vou ver claramente uma associação entre um alga e o fungo. Então, no caso aí, é uma relação interespecífica. Letra C. Relação entre caranguejo paguro e anêmonas do mar. Anêmona quinidário, o mesmo grupo das águas vivas, e caranguejo paguro é um artrópode aquático, tá certo? Então, ele faz o quê? Ele é um caranguejo mais frágil em relação aos outros, tá? Ele não possui o esqueleto no abdômen, o abdômen dele é totalmente exposto, então ele pode sofrer aí ataques mais facilmente e morrer. Então, ele faz o quê? Ele se esconde dentro de uma concha. Só que só se esconder na concha não é suficiente, ele precisou colocar anêmonas do mar em cima da concha. As anêmonas, elas liberam substâncias urticantes, que são substâncias que causam queimaduras, caso qualquer predador se aproxime. Então, aqui, ele fornece para a anêmona locomoção, já que a anêmona é fixa, porém, quando ela está em cima da concha, quando ele se locomove, ela vai se locomover com ele e assim ter um campo de alimentação maior do que se ela estivesse fixa. E a anêmona vai ajudar na defesa do caranguejo paguro. Então, aqui é uma relação entre espécies diferentes, chamada protocooperação. É um tipo de mutualismo não obrigatório. Letra D, piolhos e homens. Claramente é uma relação entre espécies diferentes, né? Uma relação de parasitismo. E a última alternativa seria a nossa alternativa correta, né? Porque toda colônia é uma relação intraespecífica. Toda colônia só vai abrigar organismos de mesma espécie, tá bom? Questão 1, letra E. Questão 2. Nem sempre as relações ecológicas provocam benefícios para todos os organismos envolvidos, sendo chamadas, nesse caso, de relações ecológicas desarmônicas. Entre os exemplos a seguir, marque a única alternativa em que está indicada uma relação intraespecífica desarmônica. Tá? Então, aqui são 5 alternativas. Ele quer que nós identifiquemos qual é aquela que é entre indivíduos de mesma espécie que cause perdas. Tá bom? Então, ele colocou aqui colônia, sociedade, competição intraespecífica, herbivorismo e parasitismo. Vamos ver de baixo para cima. Letra E, parasitismo, gente. É uma relação intraespecífica? Não, não é. Parasitismo sempre acontece entre indivíduos de espécies diferentes. No caso aqui, é uma relação interespecífica e nunca vai ser harmônica, tá? Sempre vai ser desarmônica. Letra B, herbivorismo.
O herbivorismo é uma forma de relação e de alimentação onde tem dois organismos envolvidos, um se alimentando do outro. No caso, é desarmônica, e os envolvidos são um vegetal e um animal, tá? Letra C, competição desarmônica. Toda competição gera desarmonia. Um sempre vai se sobressair sobre o outro e ela é intraespecífica. Será que já é essa, hein? Vamos pular para a letra B de bola. Sociedade é intraespecífica? É, porém ela é harmônica. Não é a letra B, tá? E a colônia também é intraespecífica e porém é harmônica. Certo? Então, a letra correta é a letra C de coração. Professora, se a colônia é intraespecífica e harmônica e a sociedade também, qual é a diferença entre elas? Relembrando, colônia, os indivíduos estão unidos fisicamente entre si e na sociedade eles são separados uns dos outros, tá bom? Sociedade, gorila, sociedade, abelha, cupim, formiga, siriris, aleluias, saúvas, tá bom? São sociedades bem estabelecidas. Questão 3. A caravela portuguesa, apesar de parecer apenas um único indivíduo, ela é formada por vários quinidários da mesma espécie. Certo? Estão sempre unidos, sempre. Nunca vão se separar, tá bom? Cada um desses indivíduos está relacionado com uma determinada função, ou seja, tem divisão de trabalho, existindo aqueles relacionados com a reprodução, alimentação e proteção. Então, a caravela portuguesa é um exemplo de qual relação ecológica? Vamos lá, gente. Estão sempre unidos, divisão de trabalho e estão sempre em harmonia. Qual seria? Sociedade, colônia, comensalismo, amensalismo ou competição? Letra certa é a letra B de bola, né? Estão sempre unidos, parecem um só, mas se você for separar ali, são indivíduos diferentes, se você for fazer um estudo mais acurado, e eles estão sempre se ajudando, um reproduz, o outro se alimenta, o outro protege. Então, é uma divisão de trabalho, eles ali realizando entre si para gerar harmonia. Letra certa é a letra B de bola. E a última questão diz aqui, as abelhas são animais que vivem em colmeias e apresentam divisão de trabalho em certo grau de cooperação, tá bom? Em uma colmeia, podemos identificar diferentes indivíduos, as rainhas bem grandes, as operárias pequenas e os zangões são os machos. Entre as alternativas a seguir, marque o nome da relação ecológica realizada pelas abelhas. Então, vocês já sabem, né? Muito bem que a resposta certa é a letra B de bola. Sociedade. Colônia, bactérias, corais, os quinidários, né? Mutualismo, obrigatório, líquens, não obrigatório, o paguro e a anêmona, né? Protocooperação. Amensalismo é quando um se alimenta e o outro não, tá certo? Tem neutralidade nessa relação. No caso aqui, o organismo dá suporte ao outro. Não tem divisão de trabalho e nem competição por alimento e nem benefício, tem neutralidade. E o comensalismo é quando os dois indivíduos comem na mesma mesa, comem do mesmo alimento. No caso aqui, um exemplo clássico é o tubarão e o peixe rêmora. O peixe se fixa perto da boca do tubarão com ventosas e vai comendo ali dos restos de alimento que escapam da boca dele quando ele vai predar um peixe menor. Tá bom? Então, dessa forma, a nossa aula de hoje está limitada a essas 4 questões. Limitada não, né? Está bem explicada nessas 4 questões, tá bom? E sexta-feira eu vou postar a outra aula. Não vai ser ao vivo, tá? Eu explico no próximo vídeo. E também já para terminar esse assunto, ok? Boa aula. Qualquer dúvida, fala no Class. Estou disponível, tá bom? E é isso, um abraço e até mais, meus amores.